A mensagem dessa noite é algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Em alguns momentos eu tenho compartilhado dessa palavra, como também desafio missionário. E como eu estou ouvindo de duas situações, embora um pouco diferentes, porque às vezes pensando no Piauí, eu sei que os irmãos já assistiram o vídeo, o resumo do projeto da Operação André lá no Piauí, com a participação das nossas irmãs aqui também da igreja, como missionárias, como cozinheiras. Mas naquela situação do Piauí, Deus falou muito ao meu coração com relação à prontidão daqueles irmãos e irmãs, daqueles servos do Senhor, de estarem ali fazendo a obra de Deus. Lá, a maioria são jovens, a maioria. Tem lá aqueles de 50 anos, quase 55 anos, mas é minoria. Depois os demais são tudo abaixo de 40 anos, 20 e poucos anos. Tem uma jovem lá que participa ativamente do ministério. E são jovens também que abriram mão de carreira. Eles não foram para lá porque não tinham o que fazer. Eu, como pastor, às vezes já recebi pessoas que falaram para mim: pastor, eu tenho um desejo de ir para o campo missionário. Eu tenho. Inclusive hoje um estava me procurando, falou: pastor, eu quero ir para a Austrália. Eu falei: você não é bobo não, né? Também quero. Austrália é uma delícia, né? Mas enfim, o outro vem: pastor, eu quero ir para o campo missionário. Mas são pessoas que não estão abrindo mão de algo. E lá, conversando com um, com o outro, para os irmãos terem uma ideia, tem um jovem lá que ele deixou de tocar numa banda, que hoje é uma banda muito conhecida no meio evangélico, nas igrejas, muitos louvores tocados nas igrejas são dessa banda, e ele saiu, abriu mão, vou dizer porque é a verdade, do sucesso para servir ao Senhor no campo missionário no sertão. E depois eu fui procurando saber, e você? Eu era engenheiro. Até quando ele falou, eu fiquei pensando assim: bom, eu gosto, então beleza que você falou isso para mim. Aí ele disse: não, mas está faltando a segunda parte que eu projetei. Um engenheiro que projetou até o aeroporto de São José do Rio Preto. Essa parte que está feita, nova, e a segunda parte que deve entrar em execução. Falei: um engenheiro aqui? Mas por que você está aqui? Porque o Senhor colocou no meu coração que eu deveria trazer algo diferente para essas famílias. Então ele ajuda a projetar casas no sertão. E todos os templos dessa igreja que nós fomos lá servir, a igreja missionária do sertão, você chega num templo, numa comunidade, é cópia da outra, que é cópia da outra, porque ele projetou e fez tudo igual. E depois eu fui procurando saber, outros que deixaram advocacia, outros que deixaram carreiras importantes para estarem lá. Tudo porque eles entenderam que ali existem famílias, como a família que eu vou colocar nessa palavra hoje e exemplificar para os irmãos, que é a família de Cornélio, que estava sedenta de ouvir de Jesus. Depois eu fui para um outro extremo, para a América do Norte. Aí lá todo mundo vai dizer: nossa, que bênção, lá tudo mais fácil. Mas lá também eu vi um povo comprometido com o Senhor. Nos últimos dias da nossa viagem, a nossa família teve a oportunidade de andar com uma outra família lá, e eu percebi que eles são fiéis ao Senhor na igreja onde eles congregam. Em todos os sentidos, eles servem a igreja local, com o tempo, com o seu dinheiro, com o seu envolvimento. Mas eles também aplicam fortemente no campo missionário. E aqui no Brasil a gente fala muito de assistência social, lá também tem. Mas eu descobri que além da assistência social, o crente ali que ama ao Senhor e ama a sua obra, investe também na educação, preocupado com que as escolas e faculdades e até chegar no mestrado, a pessoa possa seguir uma carreira onde ela, ao mesmo tempo que se prepara para trabalhar e atuar nas coisas aí de fora, ou nesse mundo, mas com os valores do Senhor, com os valores da palavra, com os valores cristãos. E tanta entrega, quando na realidade, às vezes, nós temos entregue tão pouco ao Senhor. Aí, nesse caso, eu já comecei a pensar: aqui existem pessoas também, assim como lá no sertão, os que foram fazer a obra,
pessoas que estão aqui segurando as cordas para que a obra do Senhor avance pelo mundo. E hoje também na mensagem, ao mesmo tempo que eu quero relatar a necessidade de nós investirmos na vida das pessoas que você nem imagina que precisa de Jesus, porque às vezes a gente olha, essa pessoa já é boa, essa pessoa é bacana, ou o outro extremo, essa pessoa não tem jeito mais, e a gente para de falar de Jesus. Mas nós precisamos nessa noite nos levantarmos como Pedro, e aqui nós teremos muitos Pedros para a honra e glória do Senhor, para que a obra do Senhor seja levada adiante. Mas vamos para o texto. E aí durante o texto, durante a mensagem, conforme o Senhor for colocando no meu coração, eu vou relatando outras coisas que é de importância para os irmãos também, do sentido da aplicação prática da palavra. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 10. Livro de Atos, no capítulo 10. Eu farei a leitura, é até o 24, mas você vai manter sua Bíblia aberta, porque eu não vou fazer a leitura de todos os versículos agora. Eu vou fazer a leitura apenas do versículo 1 até o versículo 5. Então, Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5, você mantém a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos fazer a leitura de outros versículos, até chegar no versículo 24. Os irmãos que encontraram, digam amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, que faremos a leitura dela agora. Palavra essa viva, eficaz e poderosa. Fala aos nossos corações. Ministra a tua vontade. Desperta-nos, levanta-nos para agirmos conforme a tua vontade. Que essa palavra nesta noite seja um divisor de águas na vida de muitos aqui. Aqueles que já têm feito a tua obra, buscando fazê-la com excelência, que possam fazer ainda mais para ti. Mas aqueles que se encontrarem numa situação que precisam de despertamento, que possam não só ser despertadas no sentimento, mas possam sair daqui, ó Deus, com a ativação de fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Bom, nós vemos aqui o relato da vida desse homem, de Cornélio, um pouco parecido com a de Jairo, que também era um homem piedoso, um homem temente a Deus, mas um homem piedoso, generoso. Inclusive, quando foram clamar a Jesus pela cura da sua filha, foi destacado: Senhor, ele contribui com a casa, ele nos ajuda para que as sinagogas funcionem bem, ele é um homem respeitado. E eu já preguei sobre Jairo. Cornélio é bem parecido, um homem que não tinha, notem bem, assim como Jairo, não tinha as obrigações que os líderes religiosos daquele tempo exigiam, para que eles pudessem fazer parte, por exemplo, das atividades da igreja daquela época. Ele não tinha todos os requisitos, essa palavra que eu queria encontrar. Ele não tinha todos os requisitos que eles pediam. Externamente para eles não, mas para o Senhor ele tinha esses requisitos.
Notem que o versículo 2 já diz que ele era piedoso e ele era temente a Deus. E esses termos, especificamente no livro de Atos, indica que mesmo ele sendo um gentil, por que gentil? Porque ele não era do povo de Israel, não era considerado, povo de Deus, ou parte do povo de Deus, mas ele fazia parte daqueles gentios que eram monoteístas, que só criam em Deus, que de alguma forma, mesmo que com muitas falhas da religião daquela época, e às vezes nós podemos cometer essas mesmas falhas hoje, não chegou a ele uma pregação genuína, mas ele creu em seu coração, e ele começou a viver de uma maneira em que ele buscava, mesmo não tendo todos os requisitos ou os adjetivos que eles queriam encontrar em todos, mas ele buscava cultuar ao Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que ele também buscava até observar as leis. Ele buscava observar as leis, mesmo da parede, da porta para fora da igreja, mas ele observava a lei. E também ele era um homem que não tinha a circuncisão. E aí isso era indispensável para a religião daquela época, para o judaísmo, e por isso ele não era considerado para aquela religião um homem convertido. Portanto, ele fazia mais uma coisa, que às vezes até quem está na igreja não faz corretamente. Ele orava a Deus. No final do versículo 2, diz que de contínuo ele orava a Deus. Ele dava esmolas, por isso ele era piedoso, generoso, mas ele orava a Deus. Então ele já conhecia algo da parte de Deus. E com toda certeza, o que ele pedia aqui é que Deus lhe revelasse a verdade. Em muitos lugares que a gente chega, quando estamos fazendo evangelismo, e que nós falamos com aquelas famílias, porque antecipadamente a igreja que nos recebeu lá para o projeto orou especificamente por aquelas pessoas. Essa igreja conhece já a Operação André, e aí a pessoa já está como uma terra fértil, o coração aberto, porque o Senhor já vai trabalhando naqueles corações. E nós já tivemos a experiência de começarmos a falar, e a pessoa falar assim, já no início, ou talvez lá no meio, quando estamos apresentando o evangelho: eu sabia que Deus iria se lembrar de mim. Eu já esperava por esse momento. Isso é maravilhoso quando acontece isso. E aqui nós podemos ver isso na vida de Cornélio. A palavra ainda diz mais, que ele era um homem que buscava ao Senhor com toda a sua casa. No versículo 2 ainda: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. O versículo 2, ele é quase que o versículo base para toda a mensagem dessa noite. Não sei se você já percebeu, porque aqui traz todas as características desse homem. Um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas. E eu louvo a Deus porque a palavra de Deus, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, não apenas contém, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não se contradiz, porque aqui o versículo 2 não parece que está dizendo assim, ele era um crente. Não, ele não era um crente, mesmo piedoso, mesmo temente a Deus com a sua casa, no sentido de respeitoso, mesmo procurando, não gostavam de recebê-lo, ele não tinha as qualificações para ser recebido no templo, mas ele procurava de alguma forma, talvez até forçosamente, participar nos cultos ali. Ele também dava esmola ao povo, ele orava a Deus, mas segundo a palavra de Deus lá em Efésios no capítulo 2, ele ainda não era salvo pela graça. Então eu amo a palavra de Deus porque ela é inerrante, ela não se contradiz. Em que esse homem, o versículo 2, eu poderia talvez pregar aqui, e se você não conhece muito a Bíblia, eu iria fechar e dizendo: olha aqui um crente genuíno. Não, ele não era ainda um crente genuíno,
porque ele não tinha nascido de novo. É por isso que muitas vezes a nossa mente, o nosso coração se confunde, porque nós encontramos pessoas de um extremo a outro, ou pessoas que a gente considera, deixa para lá, não vira mais nada. Mas já pensou se Jesus pensasse isso de Paulo? Quando foi alcançado, ele era um perseguidor da igreja, mas foi alcançado por Jesus. Já pensou se o Senhor Jesus pensasse isso de Pedro, que agora vai atuar aqui como o canal que Deus usou para a salvação de Cornélio e de sua casa? Já pensou se Jesus desistisse de Pedro, porque Pedro o negou? Então, nós estamos aqui diante de situações em que a palavra de Deus nos explica. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, não precisa abrir, mas eu farei a leitura, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse homem tinha obras? Tinha, ele fazia esmolas, ele dava esmolas. E isso tem confundido, é o outro extremo. Isso tem confundido a cabeça de muitas pessoas, mas eu conheço gente que é mais crente do que quem está na igreja. Bom, realmente, dentro da igreja é possível, creio que não nesse plenário aqui, mas é possível que tenha pessoas não crentes. No entanto, o que eu quero dizer claramente é que só fazer boas obras não dá ao homem a certificação de salvo. Porque se fosse pelas obras, a pessoa poderia se gloriar. Se fosse pela obra, quem deu mais, teria mais direitos. Mas a palavra de Deus nos alinha, ou nos coloca no mesmo alinhamento, no mesmo nível. Todos somos seus filhos, não tem o maior, não tem o menor. Aliás, Jesus fala que quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então tem que ser menor. E aí, continuando, nós podemos ver que a palavra lá em Efésios 2, agora o 10, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ah, agora me pegou, te pegou. Então tá bom, nasci de novo, eu fui salvo pela graça, eu nasci de novo, eu não sou salvo pelas obras, e também então posso parar com as boas obras. Não, a palavra diz que eu fui exatamente, você também, nós fomos exatamente criados em Cristo para boas obras. Então uma coisa não anula a outra. Não será salvo pelas boas obras, mas segundo Tiago, capítulo 2, versículo 14, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não viver acompanhada de ações ou de boas obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Fé sem obras é morta. Aqui se refere a uma fé que, se a pessoa não tem boas obras, então ela é uma fé meramente intelectual. Ela não é uma fé genuína. Ela é uma fé de teoria nas verdades religiosas, mas não nas verdades de Deus. Ela é uma fé que não chega a ser obediente às práticas que Deus requer daquele que nasce de novo. Então Cornélio não tinha nascido de novo, mas ele tinha obras. Mas ele foi levado a conhecer Jesus. Por isso que nessa noite eu quero mais uma vez deixar claro para você, que no seu convívio, talvez pessoas da sua própria casa, vizinhos, parentes, amigos de trabalho, colegas de escola, de faculdade, estão como Cornélio, esperando que alguém leve a verdade para eles. E você muitas vezes talvez se limita. Mas esse homem já é bom. Nossa, ele pratica tanta coisa boa e por isso não fala mais nada. Não, esse aqui não serve para nada, é o outro extremo. Também não vou falar de Jesus para ele, porque não vai adiantar. Irmãos, olha como a palavra de Deus nessa noite quer desafiar a mim e a você, para que nós possamos viver uma vida, sim, piedosa, temente a Deus, uma vida de boas obras, uma vida de oração,
mas porque antes de tudo, nós nascemos de novo. Nós precisamos agir ainda por aqueles que estão perdidos. Nós ainda precisamos clamar ao Senhor que nos ajude para que nós possamos chegar até os perdidos. Olha onde chegou a situação de Cornélio. A partir do versículo 3, vai relatar aqui uma visão que ele teve de um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse, versículo 4 agora, Cornélio, ele fixou o olho nele e, possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? Ele já tinha noção, ele já estava esperando por esse encontro, ele temeu, mas ele falou, o que é, Senhor? O que queres, Senhor? E aí o anjo disse para ele, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então tudo aquilo que a gente faz, que nós promovemos, e diga-se de passagem, muito limitadas, sobrem para a memória de Deus. Mas ativamente o que nós precisamos é de um encontro com Deus. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, nessa noite é um outro desafio que eu quero deixar. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Encontrar-se com Ele, de verdade. Aí o versículo 5 e 6, o anjo vai falando para ele que ele deveria enviar mensageiros a Jope para chamar Simão, que tinha como sobrenome Pedro. Então a partir de agora nós vamos tratá-lo como Pedro. E deu todo o GPS para ele, todo o mapa. Olha, ele está, no versículo 6, ele está hospedado com Simão, o curtidor, e esta residência está situada à beira-mar. Ele pegou o mapa, deu para os mensageiros dele, e o versículo 7 diz que logo que se retirou o anjo que lhe falava, ele chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. Contou tudo o que aconteceu e enviou-os a Jope. Agora nós vamos ver uma outra coisa muito importante que aconteceu aqui. A partir do versículo 9. Pedro também tem uma visão. Deus deu a visão para Cornélio, mas Deus também deu uma visão para Pedro, você vai entender por quê. Então no versículo 9 diz assim, no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. O que Pedro foi fazer? Foi orar. O que Cornélio fazia constantemente? Orava a Deus. Mas olha aqui, Deus usando a vida de Pedro, porque Pedro tinha uma vida de oração. Agora começa a minha parte e a sua parte. Além de entendermos pela palavra de Deus que existem Cornélios e casas nos esperando para falarmos de Jesus, para que eles sejam salvos e não somente fiquem naquela parte das boas obras, mas que eles nasçam de novo, que eles cheguem ao conhecimento pleno da verdade, encontrem-se com Jesus, então nós precisamos ter uma vida de oração. Pedro sobe para orar, e ele estava com fome. O versículo 10 diz, ele queria comer, então estavam preparando a comida para ele, mas veio sobre ele um êxtase. A palavra usa esse termo, porque é algo que ele não podia explicar. E a partir do versículo 11, narra que ele viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o que era baixado à terra pelas 4 pontas, e contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E no versículo 13, narra que ele ouviu uma voz que dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Mas ele começou a ter uma luta interna, que é a luta interna que eu e você temos quando Deus pede para que nós façamos a sua obra,
mas é exatamente para falar com aquele vizinho que você já teve uma desavença no passado. E aí você fala, não vou falar com aquele vizinho não, eu tive um problema com ele no passado. Hoje eu sei que a minha mãe não está assistindo o culto, porque ela está na igreja dela. Eu vou falar aqui. Minha mãe teve uma desavença com uma vizinha. Eu era criança, tinha uns 7 anos. 6, 7 anos. E eu não entendia por que a minha mãe não voltava a amizade com aquela vizinha. A minha mãe tinha colocado até um apelido nela, pejorativo, porque não gostava da vizinha. E nós íamos para o culto, para a igreja, e tinha um hino, existe o hino, no Cantor Cristão, que na última estrofe diz assim: irmão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. E eu olhava para minha mãe, e eu falava, mãe, ela, você vai apanhar, vira para frente. Depois a gente edita quando for pro ar da pregação, tá? Que eu chego lá, ela tomar café, ela fala, eu assisti a pregação. Você falou de mim, né? E eu ficava incomodado, porque ela não voltava a amizade com aquela mulher. Mas voltou, viu, gente? Voltou, minha mãe é crente. Ela voltou. Às vezes demora um tempo, né? A irmã Patrícia trouxe uma palavra maravilhosa para os jovens sobre a sabedoria. Que às vezes a gente não tem sabedoria para tratar as pessoas, para falar com as pessoas, para, de fato, dar o mínimo, né, que aquela pessoa merece de cordialidade, etc. Então a minha mãe, naquele tempo específico, ela estava com esse problema. Mas depois ela começou a conversar com a mulher e tal, e tudo se resolveu. Mas quantos de nós não temos alguém que hoje, olhando, você não falaria de Jesus para aquela pessoa? Pode pensar aí, não vai falar nada para mim. Sinceramente, é no teu coração, existe ou não alguém que você teria uma barreira, ou que você não gostaria de falar de Jesus? E Pedro aqui, nessa questão da visão que ele tem também, do lençol e dos animais, foi quebrado dentro dele um paradigma. Porque ele, como todo bom judeu e religioso que era, ele, e pela lei, ele não comia certos animais. E qual foi a ordem dada para ele? Mata e ele, mas Senhor, eu não posso comer. Senhor, eu não posso fazer isso. Olha o que diz o versículo 14. Pedro replicou. Isso é uma palavra bonita para dizer que ele estava teimando, né? Pedro replicou, versículo 14: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, versículo 15 de Atos 10. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. Pedro tem um negócio com 3, né? Hein, João Pedro? Ele tem um negócio com 3, né? 3 vezes, e ali aquele objeto foi recolhido ao céu. Por que Deus deu essa visão para ele e chamou a sua atenção sobre que ele deveria obedecer a Deus e quebrar o que ele tinha aprendido até ali? Porque Pedro, ele teria que saber mais do que ninguém que ele estava vivendo a nova aliança. Aqui o Pentecostes já aconteceu, o Espírito Santo já habitava nele, e ele ainda estava vivendo resquícios, coisas antigas, aquele restinho do velho homem. Não, nunca comi coisa comum nem imunda, Senhor. Não, mas por que Deus dá essa visão para ele? Deus estava preparando o coração dele para algo maior. É que vai chegar os mensageiros e vão apresentar para você um gentil, e você tem que ir lá e falar a respeito de mim para eles, para ele e para sua casa. Você está sendo preparado, irmão e irmã, para quebrar barreiras nessa noite, amém? Para de olhar, talvez você teve um problema sério com o teu primo, com a tua prima, mas o Senhor quer te levantar, exatamente para que você não considere isso comum, nem imundo, mas que você chegue a essa pessoa e fale do amor do Senhor a ele. Então Pedro ainda ele estava perplexo,
Versículo 17. Ele estava perplexo sobre qual era o significado da visão. Eu já dei spoiler, né? Falei. Ele estava ainda pensando na visão, no significado da visão, e eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. No versículo 18, isso. No 19, enquanto Pedro meditava acerca da visão, olha, ele teve que ser falado para ele 3 vezes, mas ele ainda continuou pensando. Que eu sei que é o que você está fazendo agora. Você está pensando, mas Senhor, é aquele cara mesmo que eu tenho que falar. Eu tive um problema muito sério com ele, com ela, ou com ela. É para essa pessoa, Senhor, que eu tenho que levar a tua palavra. E ainda ele estava meditando, versículo 19, aí disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, o que ele disse lá na visão? Levanta-te, mata e come. Aqui ele diz: levanta-te, desce e vai. Levanta-te, desce e vai com eles. Nada duvidando, Pedro, porque eu os enviei. Ah, respira fundo agora, porque o Espírito Santo está te enviando. E ele vai te capacitar para você falar da maneira certa, da maneira correta, do jeito certo. Quem aqui já precisou pedir perdão? É gostoso, né? Primeiro você chega com a cara assim. Tem gente que faz as coisas comigo, irmãos, e sabe do que eu gosto, aí traz as coisas que eu gosto. É uma dica. Pensa em algo que o teu amigo, que você rompeu, amizade com ele, e agora você não pode falar de Jesus para ele, mas ele é o Cornélio que Deus quer trazer para você hoje. O que ele gosta? Ele gosta de pêssego enlatado. Compra uma lata de pêssego e leva. O pastor, né, Tanino, falou que ele sabia lá do que o pastor gostava lá no Japão, e ele levou para quebrar o negócio, porque ele tinha que confessar para o pastor que falava mal dele. Aquela hora eu pensei assim na cadeira ali, só faltava essa semana eu recebi um monte de presente. Mas eu posso receber, viu, irmãos? Pode trazer. Eu não vou suspeitar nada de você. E aí a palavra vai dizendo, então, para ele não duvidar, porque foi ele que os enviou. Pedro desceu, versículo 21, eu estou chegando quase no final já. Pedro desceu para junto dos homens e disse: aqui me tendes. Olha que posicionamento. É o mesmo que dizer: eis-me aqui. Eu cheguei. Eu estou aqui. É a mim que vocês buscam? E a que viestes? E aí os homens então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo por bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Primeiro a gente vê que Deus deu a visão para Pedro, dizendo: o que você vai fazer, Pedro, é algo que vai quebrar você. Que até agora eu vim explicando, né? Você tem que falar com alguém que você quebrou o relacionamento, que você estava de mal. Sabe aquela brincadeira de criança? Belém, Belém, nunca mais ficou de bem? E agora o Espírito Santo está trazendo a você os Cornélios, Pedros que aqui estão. Os Cornélios que você precisa alcançar. Mas aqui no versículo 22, a apresentação de Cornélio volta naquele pensamento do extremo que eu também disse. Até a biografia, a forma como foi explicado para Pedro quem era o centurião Cornélio. Muitos de nós poderíamos dizer: mas por que você está me procurando? Esse homem é santo, esse homem já é crente.
E aliás, tem muitas igrejas confundindo isso e pregando assim: mas você já não é bom, mas você já não faz boas obras, mas você não sei o quê, mas você já não é legal, você não briga com ninguém, você paga as suas contas, você vai para o céu. Mentira! Porque senão não precisava buscar Pedro. Cornélio já tinha as qualificações de um crente, de um cristão. Mas como o próprio Jesus disse na sua palavra, que existem filhos das trevas, vivendo como filhos da luz, mas não são filhos da luz. Eles vivem como se fossem, mas não são. Eles ainda estão carentes do amor de Deus. Eles ainda precisam ser alcançados por Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Só entre nós aqui, quem está assistindo. Se a gente não estragar, essas pessoas de boas obras entram na igreja e elas fazem um arraso, porque elas são abençoadoras. Mas sabe por que eu digo não estragar? Porque uma vez virando a esquina ali, eu peguei uma pessoa falando para uma outra: eu não vejo a hora de me tornar membro da igreja, porque eu quero ser dizimista. A pessoa falou assim: dízimo não, rapaz, você dá R$100, 50, tá bom. Mas onde a pessoa aprendeu isso? A pessoa quer ser fiel e o outro quer estragar a fidelidade. Não estrague. Deixa a pessoa ser fiel. Aí continuando, Pedro agora vai com eles. Versículo 23 e 24. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, para que no dia seguinte levantasse e partisse com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Vai que chega lá, ele apanha, né? Então, se você tem alguém que você está com dúvida, que você precisa procurar, leva alguém junto. Leva o Fernando junto. Pode ser, Fernando? O Fernando é bom para ser segurança. Pedro não foi sozinho. Pedro levou alguém junto. Você está em dúvida de chegar naquela pessoa, de conversar com ela? Leva alguém junto. Para que interceda, para que te ajude a falar. Aí no versículo 24, no dia imediato, ele entrou em Cesareia. Olha, irmãos, que coisa linda. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido não só a sua casa, aqueles que moravam com ele, sua esposa, os seus filhos, sei lá quem mais, que moravam na casa dele, não só estes. Olha o que a palavra diz: tendo reunido seus parentes. Ele abriu para o sogro, para a sogra, para os pais, para os tios, para os primos, a casa dele. E ele ainda chamou seus amigos íntimos. Irmãos, quando nós fazemos a obra de Deus de maneira sincera, totalmente entregue à ação do Senhor, ao Espírito Santo de Deus, quantas bênçãos nós vivenciamos. E claro, não posso deixar de dizer que nós receberemos bênçãos também, porque nós assistimos o novo nascimento de tantas pessoas. Mas a bênção maior é ver o Espírito Santo de Deus, o Senhor, agindo naqueles corações. Tudo porque nos colocamos diante do Senhor no momento certo, para Ele nos usar. Eu sei que talvez você vai ser como Pedro, tem que te mostrar 3 vezes que você precisa mudar a tua posição. Tem que te mostrar 3 vezes que é aquela pessoa que você precisa falar de Jesus. E ainda você vai ficar pensando 1 semana, 2 semanas, será que eu preciso mesmo? Só entenda uma coisa, não deixe para depois. O depois que eu quero dizer assim, aquele muito tempo, porque pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Então o Senhor está me levantando e levantando a você. Não estou pregando isso para a igreja e dizendo Deus está te levantando. Não, Deus está nos levantando. Levantando a mim, a você, a cada um de nós. Para que nós possamos atuar na sua obra como Pedro, como Pedros. Que teremos as nossas debilidades. Pedro teve. Mas que, por fim, se posicionou
diante do Senhor e foi até a casa de Cornélio. No versículo 25, eu nem disse que eu ia ler, mas quero ler. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Nós não nos tornaremos ninguém maior ou melhor porque estamos fazendo a obra de Deus. É por isso que eu não posso concordar com a idolatria. Não, mas essa pessoa hoje ela é venerada, adorada, porque no passado ela foi uma pessoa muito usada por Deus. Olha a resposta de Pedro: levanta-te, porque eu também sou homem. E essas pessoas, homens ou mulheres, talvez muito usadas, eu não duvido disso, são homens, são seres humanos, não merecem a adoração de ninguém. E se Pedro não fizesse isso, Cornélio já levantaria um altar para ele. Em que sentido? Deus colocou isso no meu coração, então eu preciso falar. É porque tem pessoas que fitam os seus olhos e colocam a sua fé em homens. Tem igrejas hoje promovendo o nome daquele pastor. A igreja parece que perdeu até o nome, porque é a igreja do pastor tal, ministério pastor tal. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor. Temos os líderes, está bem claro na Bíblia, as suas funções devem ser honrados, mas também serão responsabilizados daquilo que não fizerem. Eu sempre digo aqui para a igreja, acho que pelo menos uma vez por ano, você, irmão, irmã, que não é pastor, que não liderou ninguém, passou a vida cristã toda servindo ao Senhor, claro, com sinceridade, com coração, mas não liderou, não foi pastor. Chegou o dia final lá, o Senhor Jesus tocou a trombeta, os anjos trocaram a trombeta, o Senhor Jesus chamou, você vai passar bonito. Mas eu, pastor Anderson, pastor Ricardo, futuro pastor Carlos, espera aí, o que você fez com o Cedral? Fica aqui no cantinho aqui, deixa passar o irmão Antônio, deixa passar aquela turma enrolada, irmão, da igreja, deixa passar. Os dor de dente, né, pastor Anderson? Deixa passar. Mas você fica, porque você vai responder. Mas essa é a paga também do líder, porque ele terá um galardão. Terminando a mensagem de hoje, Romanos capítulo 8, versículo 19, vai dizer assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Este mundo que está perdido, essas pessoas que estão vivendo nesse mundo de ilusão, que talvez você também fala, não vou falar de Jesus para o meu vizinho, porque ele é baladeiro, ele é muito feliz, ele é muito contente, eu vou chegar lá, pastor, ele nem vai ligar para a minha mensagem. Para a tua ele pode não ligar, mas para a mensagem usada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai parar e vai te ouvir. Ele vai parar e vai te ouvir. E você vai poder dizer as palavras, como aqueles mensageiros enviados por Cornélio disseram para Pedro: nós viemos aqui porque o santo anjo do Senhor apareceu a ele e disse que era necessário que você fosse lá falar algumas palavras. Essa criação que aí está perdida, está esperando ardentemente pela sua manifestação, pela minha manifestação, pela nossa ação, igreja. Os filhos de Deus precisam se levantar. Feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor.